Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 1. Versículo 16. Efésios 1, 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando-o dos mortos, pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todos. Tem mais uma palavra de oração? Amém. Amado Senhor, somos gratos porque podemos uma vez mais reunir no nome do Senhor. Amém, Senhor. Esperamos que o Senhor fale conosco hoje por meio da sua palavra. Unge os nossos lábios, amado Senhor. Unge os nossos corações. Que a tua palavra seja aceitável ao nosso coração. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queria chamar a atenção dos irmãos para o versículo 22 desse trecho que nós lemos. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche e em todos. Nessa oportunidade nós queremos, conforme solicitação dos irmãos, compartilhar sobre esse assunto da igreja, o seu corpo, o corpo de Cristo, que a tudo enche e em todos. A primeira pergunta que nós fazemos é: por que nós estamos reunidos? Na verdade, nós estamos reunidos porque nós queremos entender a mente do nosso Senhor. Mas por que nós queremos entender a mente do nosso Senhor? Porque nós queremos aprender a cooperar com Ele. Amém. Nós queremos aprender a andar de maneira que é agradável a Ele. E de alguma forma, esse cooperar com Ele é muito mais do que esse contexto limitado que nós estamos. Muito mais que simplesmente ter uma vida na presença de Deus, é muito mais do que ter uma família correta, é muito mais do que ter uma congregação adequada, é tudo isso e é muito mais, porque Deus tem nos convidado a ser participantes do seu propósito. Deus tem um plano maior. A nossa terra tem um plano maior, o nosso universo, e na sua misericórdia aprove a Deus nos incluir nesse plano, nos incluir nesse propósito. Então,
se nós formos lá no Antigo Testamento, nós vamos ver algumas menções do que pode estar envolvido nesse propósito. Abra comigo no livro de Isaías, no capítulo 11. Versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e o Espírito de conselho, e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá de acordo com o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deleitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspera, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Temos aqui então uma referência a algo que vai ocorrer no futuro. Nós sabemos que é uma referência profética, algo que vai ocorrer no futuro por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e o resultado disso é que um dia toda a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Não vai ter ninguém que não conheça a Deus. Outro versículo que eu gostaria de mostrar para os irmãos está em Abacuque. Capítulo 2, versículo 14: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. De alguma forma, esses dois versículos nos falam que um dia duas coisas ocorrerão. A terra vai se encher do conhecimento do Senhor, e a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor. Isso é plenitude. Agora, como nós lemos aqui em Efésios, a palavra se refere à igreja como corpo de Cristo, e se refere à igreja como aquela que vai expressar essa plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo. E, de alguma forma, tem uma ligação entre a igreja e o nosso Senhor. E essa ligação, essa relação é que o Senhor é a cabeça e a igreja é o corpo. Agora, se nós queremos cooperar com o Senhor, se nós queremos poder expressar esse conhecimento do nosso Senhor, se nós queremos manifestar essa glória do nosso Senhor, nós temos que saber de maneira muito clara
O que significa ser o corpo de Cristo? E essa é uma das figuras que a Bíblia emprega para descrever a igreja. Nós sabemos que a igreja ela é constituída por homens e mulheres que foram chamados para fora do mundo e para estarem agregados em torno de Deus, mais especificamente em torno da pessoa do Senhor Jesus. Nós não encontramos nenhuma outra definição de igreja diferente dessa. Um grupo de pessoas que um dia viu Deus na face do nosso Senhor Jesus Cristo e que saiu do mundo e entrou para Deus através de Cristo. Isso é a igreja. E, de alguma forma, tem várias figuras na Bíblia que vão nos explicar aspectos diferentes da igreja. Por exemplo, a igreja é chamada a esposa do Cordeiro. Isso fala da relação de amor que deve haver entre aqueles que foram chamados do mundo para viver em torno de Deus. Às vezes nós ficamos muito técnicos, muito muito doutrinários e esquecemos que nós fomos chamados por amor e fomos chamados para amar. Claro que é importante a compreensão doutrinária, é muito importante, mas é muito importante lembrar que acima de tudo Deus vê o nosso coração, um coração que ama ao Senhor Jesus acima de tudo. Então, uma figura, a noiva. Outra figura, a igreja é o rebanho do nosso Senhor. Isso fala como o nosso Senhor, sendo o nosso pastor, como Ele nos guia por esse mundo, como Ele nos leva através desse deserto, da mesma forma que o pastor, especialmente no Oriente Médio, né? Lá onde a Bíblia foi escrita, o pastor ele andava à busca de água e alimento para o seu rebanho. Nesse aspecto, o Senhor é quem nos leva aos pastos verdejantes. O Senhor é quem nos leva para as águas de descanso. Nós somos o seu rebanho. Sociedade violenta como a nossa, especialmente no nosso país. Sociedade perigosa como a nossa. Quem pode nos guardar do mal? Nós não temos armas. Nós não temos rifles e nem revólveres e nem facas. Nós não sabemos como nos defender. Qual que é a nossa defesa? Cada dia de manhã nós entregamos a nossa vida de novo ao Senhor. Amém. Entregamos a nossa casa de novo ao Senhor. Entregamos o nosso carro de novo ao Senhor. Entregamos os nossos filhos ao Senhor. E nós saímos em plena paz. Por quê? O Senhor é o nosso pastor. Outra descrição para a igreja, a casa de Deus. É o lugar onde Deus, coletivamente, onde Deus habita, é no meio do seu povo nos dias de hoje. Nós sabemos que a igreja não é uma edificação, não é um templo, não é um local, mas é aquelas pessoas chamadas para fora do mundo, que agora reúnem em torno do Senhor Jesus. É nelas que Deus habita. Amém. Então, nesse aspecto, casa de Deus. A igreja também é descrita como uma edificação. Lembra que o Senhor disse? Eu edificarei a minha igreja. Quando Ele diz isso, eu edificarei a minha igreja, significa o seguinte: que nós não somos algo descoordenado. Tem uma grande diferença entre um pátio de construção e uma edificação. Claro, quando nós somos chamados para fora do mundo para ficar em torno do Senhor Jesus, nós recebemos vida de Deus, vida no nosso espírito. Nós nos tornamos vivos. A igreja nos descreve individualmente como pedras vivas. Agora, se eu tiver um pátio cheio de pedra amontoada lá, isso é alguma coisa? Não. Só vai ser uma edificação quando uma pedrinha for colocada em cima da outra e juntas formar a edificação. Então, uma das descrições da igreja na palavra de Deus é
uma edificação. Mas aquela que é central, que é o tema do nosso compartilhar, nas 3 oportunidades que teremos, é a igreja como corpo de Cristo. É uma descrição muito, muito apropriada, porque tira essa figura do nosso corpo humano para descrever uma lição que é uma definição que é espiritual. Se nós queremos saber o que é o corpo de Cristo, primeiro nós temos que ter uma ideia do que é um corpo. A primeira coisa que nós sabemos a respeito do corpo é que ele é criado por Deus, formado por Deus, né? E também os nossos corpos são fruto do amor de nossos pais, de maneira geral falando. E aí nós sabemos então que esse corpo ele é uma unidade. O corpo e a cabeça são uma unidade. E a característica desse corpo e dessa cabeça é que eles compartilham uma mesma vida. Então talvez o ponto mais importante quando nós pensamos em corpo de Cristo, o que é? É que Cristo sendo cabeça e os muitos membros sendo o corpo, essa figura corpo significa o cabeça e o corpo são uma coisa só. Não é Cristo lá e nós aqui, mas Cristo, o cabeça, e a igreja, o seu corpo, são uma coisa só. Se você ler lá no seu livro de Atos, você vai ver que houve um momento em que Paulo perseguia a igreja. E quando o Senhor Jesus Cristo se revelou para Paulo, lá do céu, naquela visão celestial, ele fez uma pergunta: Saulo, Saulo, por que persegues Jesus? Por que persegues Cristo? O que ele perguntou? Por que me persegues? Está percebendo? Quando alguém está perseguindo o corpo de Cristo, está perseguindo a quem? A Cristo. Isso é muito claro, não é muito claro? E aí nós começamos a ver que o que faz com que a igreja seja algo organizado, com uma edificação, não é porque tem uma diretoria que organiza, não é porque tem uma mente que organiza, mas é porque todo o corpo é naturalmente organizado. Que organização que é essa? Uma organização que vem da vida. Ou quando você acorda de manhã, você precisa dizer assim: agora pé direito, sai da cama. Depois pé esquerdo, sai da cama. Depois perna direita, veste a calça. Depois braço, veste. Não, você não pensa nisso. Por quê? O comando do seu cérebro já dá as ordens e o corpo obedece automaticamente. Que ordem que é essa? É a ordem da vida. Por que a minha perna não sai correndo e o braço fica lá atrás? Porque o corpo ele anda junto, baseado no quê? Na ordem da vida. A organização da vida. Isso parece uma coisa tão simples, mas se nós não entendemos isso, quanta dificuldade nós podemos encontrar. Quanta gente tentando organizar o corpo de Cristo. Você já percebeu isso? Tanta gente tentando colocar coisas em ordem, quando é o próprio Senhor Jesus que nos prometeu, Ele nos garantiu. O que Ele disse? Eu edificarei a minha igreja. Não é sua, não é dele, não é dos outros, é do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos que a vida dele em nós vai levar a cabo, vai levar a efeito essa organização que é o corpo de Cristo. Temos uma ideia dessa ligação de vida ou ligação orgânica entre corpo e cabeça. A organização que vem da vida é Cristo que levanta. Às vezes é engraçado, nós ficamos preocupados, né? Viajando em alguns lugares diferentes, a preocupação em levantar os presbíteros, em apontar os presbíteros.
e apontar os pastores, e apontar apóstolos, e apontar coisas assim. Amigo, irmão, é Deus em Cristo quem aponta tudo isso. Amém. Só você abrir os olhos e você vai ver a quem o Senhor já está capacitando para exercer as funções na sua casa. Assim de simples. Você não pergunta quem é que vai andar lá no chão, sabe que é os pés. Não pergunta quem que vai dirigir um carro, sabe que é as mãos. Não pergunta quem vai falar, você sabe que não é o ouvido, nem o olho, é a boca. Da mesma forma no corpo de Cristo, Ele vai, na sua sabedoria, na sua graça, no seu tempo, distribuindo as funções. E quando você vê, o corpo está funcionando de acordo com a ordem da cabeça. Aleluia, Jesus. Mas se a palavra diz que é o corpo dele, a igreja é o corpo dele, nós queremos saber ele quem? O corpo de Cristo. É aqui que nós queremos começar então a nossa jornada juntos nessas 3 oportunidades. Nós queremos ver o que significa esse Cristo. E a primeira coisa que nós vamos mencionar é que a palavra Cristo é uma palavra que vem da língua grega, a língua que foi escrita no Novo Testamento. E a palavra Cristo na língua grega é uma tradução da palavra Messias, que é a língua que foi escrito no Antigo Testamento. Então, Cristo em português, alguma outra palavra lá em grego, Messias no hebraico. Estamos seguindo juntos? Mesma página? Então, quando fala o corpo de Cristo, nós temos que saber quem é Cristo. Quem é Cristo? Cristo é o Messias do Antigo Testamento. Mas a pergunta vem, qual que é o significado da palavra Messias? O significado da palavra Messias significa o ungido. Alguém que é ungido. Mas então nós queremos saber o que é ser ungido. Na verdade, ser ungido era um cerimonial, na verdade era uma prática que havia no Antigo Testamento. Quando se tomava um pouco de óleo e passava-se esse óleo sobre o corpo físico de uma pessoa. Isso era uma unção, na verdade, porque no Antigo Testamento eles, naquela região do mundo, eles viviam num clima muito inóspito, sol muito forte, resseca a pele, racha, queima. Então eles passavam o óleo como que para conservar a pele. E também eles acreditavam nas propriedades de cura que o óleo possuía. Isso é a aplicação diária do óleo. Eles usavam o óleo também para questões de higiene, amenizar os efeitos do sol, conservar a pele, curar. Lembra aquela expressão que a Bíblia fala? Curar as feridas, untar as feridas com óleo. E também higiene. Os óleos também tinham perfume. Isso era unção no senso comum, mas no senso da relação com Deus, a unção tinha um outro significado. Na verdade, a unção ela era uma capacitação, era um cerimonial de capacitação para alguém fazer uma obra ou serviço para Deus. Por causa disso, tinha 3 ofícios, 3 funções no Antigo Testamento que eram ungidos para servir a Deus. Um deles é o sacerdote, tinha que ser ungido. Outro deles eram os profetas, eles eram ungidos. E outro deles eram os reis. Então, nós sabemos, por causa do Novo Testamento, que o óleo na Bíblia também é uma figura do Espírito Santo. Então, o que Deus está querendo nos dizer com isso? Vamos tentar traduzir então para os nossos dias de hoje, né? Sempre que alguém no Antigo Testamento quisesse fazer algo para Deus, servir a Deus, ele seria chamado por Deus,
separado por Deus e ungido com óleo. O que é o significado disso? Que é impossível servir a Deus sem a capacitação do Espírito de Deus. Amém. Só Deus pode fazer a sua obra. Nenhum de nós. Só Deus pode edificar a sua igreja. Só Deus pode libertar alguém do pecado e liberta. Só Deus pode salvar alguém das drogas e salva. Só Deus pode transformar um pecador endurecido num santo que ama o Senhor e tem um coração voltado para Ele. Então essa lição foi muito clara no Antigo Testamento e ela é transmitida ao Novo Testamento. Então a unção do Novo Testamento vai falar então dessa capacitação do Espírito Santo para fazer a obra sobrenatural de Deus. Muitas vezes você está pensando, como que eu vou resolver aquele problema? Se você quer uma solução natural, você vai fazer as contas. Quantos recursos tem no banco? Quantos recursos tem no meu bolso? Quantos recursos tem na conta do tio rico? E aí você soma tudo isso junto e diz assim, não dá. Mas nós que somos crentes, o que nós podemos fazer? Nós vamos para o nosso Deus em oração. Apresentamos a nossa causa ao nosso Senhor. E digo, Senhor, o meu recurso não dá. Por favor, Senhor, me permita usar do recurso celestial que é ilimitado. Aí o problema é resolver. Tratamento dos nossos filhos. Vai chegar um momento que nós chegamos diante do Senhor e dizemos, Senhor, eu não sei mais como tratar com meu filho ou com a minha filha. Eu já usei todos os métodos, educação, falta de educação, disciplina, falta de disciplina, ajuda, tudo que era possível, ajuda psicológica, terapia, tudo que era possível, nada resolveu. Aí um dia você chega na seguinte conclusão, eu não posso. Senhor, cuida do meu filho. Senhor Jesus. Cuida da minha filha, Senhor. Ganha ela para ti, Senhor. Conquista o coração dela para ti, Senhor. O que nós estamos fazendo quando nós estamos fazendo essa oração? Nós estamos pedindo a capacitação do Espírito Santo. Estamos pedindo a unção do Espírito Santo para aquela tarefa que nós mesmos não somos capazes. Então agora está muito claro, né? Cristo, o ungido, unção, o derramar do óleo no sentido natural, unção, o derramar do Espírito Santo no sentido espiritual, nos capacitando para fazer alguma coisa para Deus. No Antigo Testamento, 3 ofícios eram ungidos: sacerdotes, profetas e reis. Queria dar um exemplo de sacerdote. Abre comigo, por gentileza, no livro de Êxodo, capítulo 29. Versículo 1. Isso é o que lhes há de fazer para os santificar. Santificar, separar para o uso exclusivo de Deus. Para que me administrem o sacerdócio. Está vendo o sacerdócio aí? Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, pão asno, bolos asnos, amassados com azeite, e coscorões asnos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e os trarás no cesto, e os novilhos 2 carneiros. Então me farás chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica, e do manto do éfode,
e do éfode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. Agora o versículo que eu queria chegar com os irmãos: e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Então, o nosso alvo hoje à noite, à tarde, hoje agora pela manhã aqui, não é as outras coisas envolvidas nessa cerimônia de consagração do sacerdote. Tem os novilhos, tem o sacrifício, mas de alguma forma nós queremos deixar registrado aqui com os irmãos que é tomado o azeite da unção e ele foi derramado sobre a cabeça do sacerdote, e assim ele foi ungido. Assim ele foi cerimonialmente separado para uso exclusivo de Deus, cerimonialmente capacitado para servir a Deus nas coisas espirituais. Então esse é um exemplo do sacerdote. Agora, em 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19. Versículo 15. É um comando dado por Deus para o profeta Elias. E ele disse o seguinte: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. 1 Reis 19, 15. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Está vendo ali? 19, 15. Mesmo que esse Azael não era rei de Israel, ele era um rei desse mundo, mas no plano de Deus ele faria algo relacionado com o povo de Israel. Deus ordena que o Eliseu vai lá e unja o Azael. E também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Está vendo aí outro exemplo? Nós vemos em Êxodo sacerdote sendo ungido. Vemos agora aqui em 1 Reis 2 reis sendo ungidos e também um profeta. Mais um exemplo, Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10. Essa é a história da unção do Saul. Versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Versículo 10. E chegando eles ao alteiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, de Saul, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos que dantes o conheceram viram, que eis que com os profetas profetizavam, então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Quis? E também Saul entre os profetas. Nós vemos então que essa unção operou algo que não existia antes no Saul.
Ele foi ali capacitado para ser rei sobre Israel, e ele foi ali capacitado com sabedoria divina para proferir profecia, para profetizar. Um rei e um profeta. Finalmente, o último exemplo que eu queria dar para os irmãos, também em 1 Samuel, no capítulo 16, que é o que fala da unção de Davi. Nós sabemos que Saul, embora ungido pelo Senhor, não foi obediente ao Senhor. Deus rejeitou ao Saul e escolheu Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Muito mais do que sacrifícios, Deus estava interessado num coração obediente, num coração que submete a Deus. Então, capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 1: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Olha a expressão, ó. Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. É muito interessante constatar aqui que Deus não escolheu um rei para o povo. Deus escolheu um rei para si. Deus escolhe os seus ungidos para pertencerem a Ele. Muitas vezes nós levamos tempo para entender. Quando o Senhor Jesus Cristo nos salva, quando Deus nos salva em Cristo Jesus, Ele nos salva para nós pertencermos a Deus, para nós vivermos para Deus, para nós servirmos a Deus. E aqui, quando Ele escolhe Davi, Ele dá essa ordem: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. E aí nós sabemos como que o pai do Davi apresentou tantos candidatos para ser rei, e na verdade aquele que foi ungido rei não estava nem entre os candidatos que o pai do Davi havia escolhido. Isso é uma figura também para nós, que foi mencionada aqui hoje pela manhã, né? Quando nós pensamos por que Deus escolheu a nós, nós não somos nada mesmo. Nós somos os pequenos desse mundo, somos os desprezados, mas nós somos aqueles vasos de barro nos quais o Senhor pode expressar a sua glória. E um dia, quando muita glória, muita beleza, muita formosura for expressada através de nós, através de mim e de você, nós todos teremos certeza, é tudo obra dele. Nós não temos do que nos gloriar, tudo obra dele, é o Senhor que fez. Então, nós vemos como que o Senhor escolheu o Davi. Vamos ler juntos no versículo 8, capítulo 16 de 1 Samuel. Então chamou José a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a eles tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez a passar a Samar, porém disse: tampouco a eles tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: envia e manda até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E o Senhor disse: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então o que Samuel fez? Tomou o vaso do azeite,
e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O que a gente está vendo aqui nessa sequência? De acordo com o entendimento humano, de acordo com o entendimento do Jessé, todos os outros irmãos do Davi eram mais adequados para serem reis do que ele. E olha que o pai conhece seu filho, não conhece? Mas nesse caso, acho que ele não conheceu o Davi, né? Talvez quietinho, recolhido. Davi era poeta, né? Esse menino aí não vai dar em nada. O negócio dele é poesia. Mas o que Deus conhece? Deus conhece o coração. Amém. Quando Deus unge Davi para ser o pastor sobre o seu povo, Davi já era pastor há muito tempo. Está percebendo aquele assunto que nós começamos a nossa reunião? Como que nós vamos saber quem que é pastor no nosso meio? Não é quem você vai indicar como pastor. O pastor já é pastor. Amém. Você vai ver, ele já está visitando as casas, já está curando as ovelhas, já está alimentando as ovelhas. Quando você vê, quando se pensa assim, nessa congregação, nós não temos pastor, talvez não tem pastor indicado. Eu não conheço a congregação aqui nesse aspecto. Por isso eu tenho muita liberdade para falar, né? Então, assim, não tem um pastor indicado. Talvez tenha, eu não conheço. Mas se fala assim, quem que é pastor no nosso meio? Vem um nome imediatamente. E quem é que tem ministério da palavra no nosso meio? Vem um nome imediatamente. E quem é que... Todas as funções. O Davi, ele já tinha matado um leão e ninguém sabia. Davi já tinha matado um urso e ninguém sabia. Davi já tinha muitas experiências com Deus e ninguém sabia. Então, quando Samuel foi lá e ungiu ele, foi simplesmente aquela manifestação externa de algo que Deus já estava fazendo internamente dentro da vida do Davi há muito tempo. Então o Davi posteriormente só foi colocado no trono, mas ele já era rei. Aleluia. Glória a Deus. Vai ser assim também com a igreja. Completando a palavra que o Senhor nos deu no início da reunião hoje. Hoje nós somos reis, mas ninguém sabe. Quando nosso Senhor se manifestar e o reino dele for manifestado e o mundo vai olhar para as grandes nações, para os grandes reis, não vai ter ideia que nós já éramos reis muito antes de sermos ungidos publicamente. Assim é o nosso Deus. Amém. Agora, quando nós mencionamos então a unção do sacerdote, a unção do profeta Eliseu, a unção do rei Saul, a unção do rei Davi, nós sabemos que todas essas coisas do Antigo Testamento, de acordo com a Bíblia, são figuras, são revelações parciais. Abre comigo lá em Hebreus no capítulo 1, no versículo 1. Você vai ver que está escrito o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Quando você vai estudar essa expressão, havendo Deus falado outrora, ou seja, havendo Deus falado na vez anterior, isso é uma referência ao falar de Deus no Antigo Testamento. Amém. O que quer dizer esse versículo aqui? Que Deus no Antigo Testamento falou a quem? Aos pais, aos antepassados dos hebreus. Como que foi o falar de Deus? Muitas vezes. E de muitas maneiras. Então o falar de Deus sempre foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no Antigo Testamento era um falar
vamos dizer assim, fragmentado, em pedacinhos, e de muitas maneiras. Por exemplo, quando o Senhor fala no Antigo Testamento que para o povo de Deus se aproximar de Deus não podia chegar de mãos vazias, mas tinha que chegar com um sacrifício, o que significava isso? Era uma maneira no Antigo Testamento de falar que nós não podemos nos aproximar de Deus a não ser por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí você vai dizer assim para mim, você está chovendo no molhado, né? Todo mundo sabe. E eu pergunto, será que todo mundo sabe? Quantas vezes nós encontramos cristãos se esforçando para obedecer a Deus? Quando a Bíblia diz que é impossível para nós obedecermos a Deus. Nós não podemos agradar a Deus por um bom comportamento e não podemos desagradar a Deus por um mau comportamento. A única maneira de agradar a Deus é apresentando para Ele a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E a maneira generalizada de desagradar a Deus é tentar se aproximar de Deus de qualquer outra forma. Amém. É muito comum que nós acreditemos, agora eu sou um pecador que não posso fazer nada para ganhar minha salvação. Aí depois assim, agora eu sou um crente que eu tenho que fazer tudo para ganhar minha santificação. Não, irmão. Não, irmão. Da mesma forma como nós ganhamos salvação pela fé na obra realizada de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é assim também que nós vamos ganhar a santificação, confiando na obra realizada e consumada do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém. Então, o sacrifício no Antigo Testamento fala do nosso Senhor Jesus. Personagens no Antigo Testamento falam do nosso Senhor Jesus. O Arão, como sacerdote, falava do nosso Senhor Jesus Cristo como sacerdote. Os profetas falavam do nosso Senhor Jesus Cristo como o profeta. E os reis falavam do nosso Senhor Jesus Cristo como o único e verdadeiro Rei. Claro que nós sabemos que enquanto que os sacerdotes do Antigo Testamento ministravam de forma cerimonial, o nosso Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro sacerdote que ministra de forma espiritual na presença de Deus, no Santo dos Santos. Enquanto que aqueles reis do Antigo Testamento dá até uma agonia de ler a história deles, né? Porque eles começam bem e terminam mal, a grande maioria deles. E nós vemos que aqueles reis simplesmente mostram que eles não eram o rei de verdade, né? Lembra daquele rei muito famoso que tinha domínio sobre todo o território de Israel, desde o pequeno rio na fronteira do Egito até lá na Síria, no Eufrates? Ele tinha domínio, tinha muito ouro, tinha muita riqueza, mas só não tinha uma coisa, né? Domínio próprio, né? Que rei que é esse? Na verdade, nós vamos ver que todos esses personagens, sacerdotes, profetas e reis, são figuras apontando para aquele que viria a ser o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro profeta, o verdadeiro rei. Amém. Por que é que ele é verdadeiro sacerdote? Porque, diferentemente dos outros que apresentavam sacrifício de animais e ministravam numa tenda feita por mãos humanas, o nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu uma vez por todas o sacrifício de si mesmo e ministra no Santo dos Santos, no tabernáculo celestial, na presença de Deus. Qual que é a diferença entre os muitos profetas e o nosso Senhor Jesus Cristo? Que aqueles profetas eram muitos e eles, por mais cheios que fossem, eles proclamavam a palavra de Deus. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo é um e Ele é a palavra de Deus. Ele prega a profecia e Ele é o cumprimento da profecia. Aqueles profetas, simplesmente uma figura para nos apontar para o Senhor Jesus. E os reis, né? Nós sabemos que somente o Senhor Jesus Cristo é Rei de reis e Senhor de senhores. Então, todos os ungidos do Antigo Testamento são simplesmente figuras
do ungido. Vamos colocar aqui com U maiúsculo, o ungido. E na verdade, nós chegamos a um ponto muito importante, quando desaparece dos nossos olhos todos esses ungidos e nós só vemos Ele. Como nós precisamos aprender essa lição. Como nós precisamos tirar os nossos olhos de homens, por mais que eles nos ajudem, e graças a Deus Ele nos ajuda, nós tirar os nossos olhos de pessoas, de coisas, e colocar os nossos olhos em Cristo Jesus. Você já viu a Cristo? Na verdade, quando esse período histórico foi um período de aproximadamente 2000 anos, desde que o Senhor chama Abraão até chegar o período de nascimento do nosso Senhor, nós vimos que existia esse ungido como talvez uma esperança que Israel tinha. Um dia virá a nossa redenção, um dia virá a nossa salvação, mas nem todos tinham claro no que viria essa redenção, essa salvação. Mas um dia de fato veio o nosso Senhor Jesus. Inicialmente, eles não reconheceram, porque eles esperavam, como é muito normal para nós, né, que o ungido, o Salvador, o Redentor viesse com pompa, viesse com aparência externa, viesse com poder político. O povo de Israel pensava assim: se Deus é o Deus de Israel, que está enviando um Salvador para Israel, por que Ele não nos livra dos romanos? Né? O mundo às vezes nos questiona, né? Você diz que é rico, mas é pobre, né? Você diz que tem Deus e talvez mora numa casa pequenininha, né? Um kitnet, né? Tem isso, não tem? Você diz que tem Deus, às vezes tem que andar de ônibus, não pode andar de carro. Que Deus é esse? Eles não sabem que agora não é a nossa época de reinar dessa forma. No futuro, quando nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Por quê? Eles tinham uma expectativa equivocada do Messias. Eles tinham a expectativa do Messias que ia sentar direto no trono, de um Messias que ia ser um Messias político, né? Já imaginou se nós chegássemos um Messias hoje aqui no Brasil, dizendo assim: olha, vou arrumar a situação política do Brasil, né? Vou arrumar a situação econômica do Brasil. O que você diria? Eu voto nele, na hora, tenho meu voto, né? E era isso que os judeus pensavam. Eles nunca imaginaram que o Messias, o ungido, começaria como uma bebê na manjedoura. Então nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, nascido de uma mulher, através da operação sobrenatural do Espírito Santo, viveu por 30 anos aproximadamente nessa terra, em secreto, da mesma forma que o Davi, matando os seus leões e os seus ursos sem ninguém saber, né? Essa é uma lição para nós, não é? Todo crente verdadeiro mata pelo menos um leão por dia. Então, quando chega de manhã, você abre o olho e ora: Senhor, cadê meu leão de hoje, Senhor? Eu quero matar ele. Você não tem a impressão que a vida assim é um leão por dia? Quando terminou aquele dia, assim, esse dia eu passei, não sei como que eu passei ele, matei o leão de hoje, então amanhã espera que não tenha leão nenhum. Não. Você pergunta: Senhor, cadê o meu leão de amanhã? Por quê? São esses leões, são essas dificuldades que nos fazem o quê? Aproximar do nosso Senhor em humildade e dependência. É eles que nos fazem chegar para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É eles que nos fazem orar: não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. Não o meu caminho, mas o teu caminho. Não o meu tempo, mas o teu tempo. Não a minha sabedoria, mas a tua sabedoria. Ah, Senhor, manda mais inimigos, que eles vão ser alimento para nós. É pão para nós.
nosso Senhor Jesus Cristo, naquele período de 30 anos, que alguns chamam de período de silêncio, né? Ele viveu uma vida de santidade e dependência do Pai, matando um leão por dia. Às vezes você pensa que só você tem patrão, né? Ah, mas se conhecesse meu chefe, irmão. Às vezes você pensa que só você tem cliente, aí você pensa que o Senhor Jesus fazia as obras de carpintaria dele lá, e quando ia vender pelo preço, começava a barganhar com ele, né? Ele já fez, espremeu tudo que deu aqui, o valor dessa cama é 1.000. Aí chegou o cliente, não, vamos baixar para 800, 750, 600, espreme, até deixar o seu lucro bem pequenininho, né? O Senhor Jesus enfrentou essas coisas. Talvez o Senhor Jesus tinha empregados lá na marcenaria com o pai dele, né? Você já teve um empregado que não gosta de trabalhar? Sabe quando você chega no hotel, né? Tem aqueles funcionários que eles são pagos para quando você chega no hotel, eles vão lá, buscam a tua mala e levam a mala para o quarto. Tem hotel que você chega e o funcionário se esconde. É? Mas quem vai levar minha mala? Graças a Deus a gente tem mão, né? Eu mesmo levo, tá aqui, levo lá, não tem problema, não vai cair a mão fazer isso. Ah, eu estou pagando, cadê? Cadê o gerente? Você vai perder emprego hoje, não carregou minha mala. Você já teve um empregado que é lento para pegar na função? O Senhor Jesus Cristo passou por isso, em silêncio. Mas um dia, ao chegar aos 30 anos de idade, ele foi, um pouquinho antes disso, batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. E a Bíblia fala que, abre comigo em Lucas, capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, Lucas 3, 21, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti tenho me comprazer. Sem dúvida nenhuma, quando o Espírito Santo desceu sobre o nosso Senhor Jesus, ele estava sendo ungido. Ele estava sendo publicamente separado, publicamente capacitado para servir ao nosso Deus nessa terra. Diz a Escritura que ninguém jamais havia visto Deus, mas Jesus Cristo o declarou, Jesus Cristo o revelou. Então, o Senhor Jesus Cristo veio para revelar a Deus para nós. E ele foi ungido para isso. Né? Se fosse nós fazendo isso, né? Nós faríamos um espetáculo grande, global, com fogo e com luz, mas o Senhor nosso Deus é tão sábio. Ele permite que seu filho venha a esse mundo na forma de uma criança, viva como você e eu, e um dia seja batizado e capacitado pelo Espírito Santo para ser o rei aqui na terra, para ser a palavra de Deus viva aqui na terra. E nós vemos então o Senhor prestes a iniciar a sua missão, sendo capacitado pelo Espírito Santo. Veja no capítulo 4, versículo 1: E Jesus, cheio do Espírito Santo,
voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado. Depois, versículo 14: pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Nós vemos então como que o Senhor foi ungido aqui como profeta, com palavras de Deus, como representante de Deus aqui nesse mundo, como enviado de Deus. E no versículo 18 especialmente vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Está vendo aí? Ele sendo ungido por Deus como um profeta que não só tem palavras, mas é a palavra. E não só tem ensino, mas tem autoridade. Cura os cegos, devolve a audição aos surdos, solta a língua dos mudos. Cura os enfermos, expulsa demônios. Tudo isso no poder e capacitação do Espírito Santo, também no poder e condução do Espírito Santo. Se você tivesse tempo de ver, veria como que o nosso Senhor, Ele não cura indiscriminadamente. Ele só cura aqueles a quem Deus o dirige a curar. Ele só ensina a quem Deus o dirige a ensinar. Para algumas pessoas o Senhor fala muito tempo, para outras pessoas o Senhor não diz uma única palavra, para o Herodes, o Senhor não quis falar também. Então o que nós vemos aqui? O Senhor sendo ungido como profeta. Atos capítulo 4, versículo 27. Porque verdadeiramente, contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Depois do capítulo 10, versículo 38. Começa no 37. Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, com graça, qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, nós vemos aqui como que Deus ungiu o nosso Senhor Jesus Cristo ao final da sua maturidade, quando ele amadureceu como homem aos 30 anos de idade. Por 3 anos e meio aproximadamente, o Senhor andou sobre essa terra, capacitado pelo Espírito Santo, fazendo a obra de Deus, servindo a Deus, especialmente na condição de enviado. Pai me enviou, aquele que o Pai enviou ao mundo. Enviado significa apóstolo, profeta, que falava a palavra de Deus. Então nós vemos o nosso Senhor ungido com essa finalidade. Mas nós sabemos que depois que o Senhor viveu aqueles 33 anos e meio aqui nessa terra, ele foi levantado na cruz do Calvário. O nosso Senhor morreu na cruz do Calvário para nos dar
a remissão dos nossos pecados, para nos dar a vida, para nos livrar do império das trevas onde nós nos encontrávamos. Ele morreu na cruz, mas a palavra diz que ele foi sepultado. E havendo sido sepultado, a Bíblia diz que o Senhor permaneceu no coração da terra 3 dias e 3 noites. Mas também diz a Bíblia que a morte não pôde retê-lo. Ele não tinha pecado, e por isso a morte não pôde retê-lo. E ao 3º dia o nosso Senhor ressuscitou. E após a sua ressurreição, o nosso Senhor vai passar 40 dias aqui nessa terra, aparecendo aos seus discípulos e ensinando para eles a respeito do quê? Do reino de Deus. Isso é muito importante. Em 40 dias depois de sua ressurreição e antes da sua ascensão, ele tinha um tema único. Qual que era o único tema do nosso Senhor? O reino de Deus. Que o reino de Deus existiu e existe desde sempre. Não é porque existe uma rebelião ou um caos aqui na terra que Deus não está reinando. Deus está reinando, sim. Tem algumas áreas que o reino dele ainda não chegou em fato, em realidade, mas está chegando, né? Então o Senhor passa ensinando aqueles 40 dias sobre o reino de Deus, e ao final dos 40 dias o Senhor é elevado aos céus. Ele desapareceu na nuvem, e quando ele desapareceu na nuvem, ninguém sabe o que aconteceu com o nosso Senhor, né? Mas depois, pela revelação do Espírito Santo, o Estevão viu o Senhor lá no trono à direita do Pai, né? Depois, pela revelação do Espírito Santo para Paulo, ele vai dizer que o Senhor Jesus Cristo está lá à destra do Pai. Depois da revelação dada ao escritor de Hebreus, vai dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, depois de haver efetuado a purificação dos pecados, se assentou à destra da majestade nas alturas. Amém. E o João também lá no Apocalipse, quando ele viu o trono de Deus, o que ele viu? Cordeiro no meio do trono, cheio de glória e cheio de poder, para levar adiante a propósito de Deus com esse universo. O que nós estamos vendo aqui? Que de alguma forma, muito importante, aquele que era o Jesus de Nazaré, que ninguém nele reconhecia o ungido, Deus o ungiu Senhor e Cristo. Abre comigo no livro de Atos. Capítulo 2. Versículo 25. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, o que está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração, a minha alma exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, olha o Davi aqui, morreu e foi sepultado, e entre nós até hoje está a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta,
sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não seria deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou sobre vós agora, é o que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Saiba, pois, com certeza, olha aqui, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós finalmente chegamos ao ponto onde gostaríamos de chegar hoje pela manhã. Quando nós falamos em corpo de Cristo, nós precisamos ter essa revelação muito clara de quem é o Cristo. Não é simplesmente mais Jesus de Nazaré, não é simplesmente o filho do carpinteiro, não é simplesmente aquele que andou por aquelas terras lá no Oriente Médio, curando e fazendo bem. Agora ele é aquele que foi assentado à destra do Pai, cheio de poder e cheio de majestade. É ele o ungido de Deus, completamente capacitado para fazer toda a obra de Deus, como profeta, como sumo sacerdote e como rei. Este é o nosso Senhor, e é dele que nós precisamos ter o coração alargado, a visão ampliada, para nós vermos quem é, a quem nós amamos, a quem nós servimos, a quem Deus colocou como cabeça, não só do nosso lar, graças a Deus, não só da nossa cidade, graças a Deus, não só do país, mas do universo. Ele é o Senhor do universo. Por isso que é muito ridículo quando nós pensamos que nós podemos ser alguma coisa na presença do Senhor. Nós podemos ter alguma posição, alguma função, alguma elevação. Não. Quando você vê Cristo, você vê que Ele é maior do que tudo. Ele é mais abrangente do que tudo. Ele é mais glorioso do que tudo. Que prazer nós podemos ter de falar, como falou uma das rainhas da Inglaterra, né? Como eu espero, ela era uma rainha, ela dizia assim: como eu espero aquele dia em que eu poderei depositar a minha coroa aos pés do meu rei. Mas nós podemos fazer isso já hoje. No nosso coração, nós coroamos o nosso Senhor como o nosso Cristo, como o nosso Rei, como o nosso profeta, o nosso sumo sacerdote, o nosso Rei de amor. Que privilégio nós temos de amar o nosso Senhor. Nós sabemos agora um pouquinho pela Escritura quem que é o Cristo, e agora nós podemos ter uma ideia mais clara do que significa a igreja ser o corpo de Cristo. Esse é o tema para o nosso próximo período juntos, se assim o Senhor permitir. Amém. Vamos terminar com uma palavra de oração. Amado Pai, nós colocamos essas palavras de novo na sua mão. Pedimos que o Senhor mesmo traduza essas palavras em vida na nossa vida. Amém. Ó Senhor, como nós queremos ser diferentes depois desses dias de compartilhar juntos aqui que o Senhor está nos dando. Nós oramos no nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Amém.